Bem, com o maior prazer, sinceramente, eu que sou um leitor há décadas de Ricardo Noblat, puxa vida, muito obrigado por você ter aceito o convite, Noblat, e eu já encaixo já a primeira questão. Como é ser jornalista vivendo quase que 4 décadas, eu acho, em Brasília? Estou aqui há 38 anos. Eu nasci Sim. no Recife, saí de lá em 78, fui para Salvador, fiquei 2 anos, depois 2 anos em São Paulo, na Veja, e estou em Brasília desde 82, quando eu cheguei aqui. É complicado, eu acho que ser jornalista em todo canto é complicado. Agora, a experiência de viver, vamos dizer, na capital da República, e aí aqui, Washington, em qualquer outra capital, eu acho que é um pouco mais complicada, porque, primeiro, no caso de Brasília, se trata de uma cidade, embora hoje extremamente populosa, mas de uma cidade pequena, onde as pessoas, principalmente o plano piloto, porque quando se pensa em Brasília, se pensa no plano piloto, esses cartões postais que aparecem na televisão. Mas Brasília cresceu muito, ela está cercada de cidades que antigamente se chamavam de cidades satélites, e onde a população é muito numerosa, foi atraída com a distribuição de lotes, principalmente na época dos governos do Joaquim Roriz. Mas Brasília, esse plano piloto que a gente conhece, é relativamente pequena. Tem aí alguma coisa com 600, 800 mil habitantes, se tanto, essa Brasília cartão postal. E aí você frequenta mais ou menos os mesmos ambientes. Então, o risco de você misturar as coisas e de você se misturar com as coisas e de, por estar na capital da República, você se sentir ou imaginar que você, como jornalista, pode ser uma pessoa muito proeminente, muito poderosa, isso traz uma carga de tentação, de você acabar se transformando mais num personagem e se distanciando do seu papel de jornalista, é muito grande. É muito complicado, é muito complicado. Você vai ao Congresso cobrir alguma coisa que esteja acontecendo por lá, depois sai, vai a um restaurante, encontra mais ou menos as mesmas pessoas que você tinha lá no Congresso, você acaba sujeito para conquistar as fontes de informação. Você vive de fontes de informação. Na verdade, os jornalistas, principalmente aqui em Brasília, que cobrem política e economia, raramente eles são testemunhas oculares do que está acontecendo. Eles são testemunhas desse teatro que é a política como nós conhecemos, mas dos bastidores, das entranhas do poder, das manobras, da tomada de grandes decisões, da maneira como ocorre essa tomada de grandes decisões, você fica sabendo muito tempo depois, se é que você fica sabendo. E aí a necessidade de você se aproximar das fontes de informação é grande, porque só assim você, conquistando as fontes, você pode obter uma informação mais importante, mais delicada, mais crucial. E aí você acaba, muitas vezes, servindo mais à fonte do que ao seu destino público. Esse é o grande risco de fazer jornalismo numa cidade como Brasília. Era justamente esse ponto final que você destacou que eu ia falar. Como não ser, primeiro, cooptado pelo poder, e segundo, não ser, acabar vocalizando o discurso de um político que tem um interesse em determinada causa e aquela informação acabar servindo o político e não o interesse público tal. Quer dizer, é sempre um fio da navalha, né? Como é para manter a É, independência e a autonomia, né? é um fio da navalha. Eu acho que é o seguinte, do jornalista, isso eu sempre pensei, quer dizer, sempre pensei, eu aprendi, eu acho que ao longo desses anos, dos jornalistas a gente não pode pedir que eles sejam imparciais, absolutamente imparciais, rigidamente imparciais, simplesmente porque o ser humano tem seus filtros, todos nós temos, jornalistas ou não, e é impossível que eles se livrem totalmente desses seus filtros. O que você tem de cobrar do jornalista é honestidade.
Eu não posso saber que uma coisa é assim, ou imaginar ou ter informações de que se passou assim e fazer de outro modo, escrever de outro modo, transmitir de outro modo. Isso seria desonesto. Eu não posso manipular as informações no sentido de deturpar as informações que originalmente eu apurei e nas quais eu acredito, tanto que eu escrevo. Isso você pode e deve cobrar do jornalista. Muitos aprendem esse tipo de lição. Eu acho até que eu não sou pessimista em relação a isso. Quando eu cheguei aqui em 1982, em Brasília, em fevereiro de 82, e para chefiar a redação da sucursal do Jornal do Brasil, do extinto e saudoso Jornal do Brasil, a maioria dos jornalistas ali, e não só no Jornal do Brasil, no Estadão, no Globo, em tudo, a maioria dos jornalistas tinha o jornalismo como sua profissão, mas tinha vários bicos. A maioria tinha vários bicos. Eu me lembro de um famoso, não vou citar o nome, já morreu, que tinha 4 empregos. Ele era repórter de política do Jornal do Brasil, ele era repórter de política da sucursal do Estadão. É fantástico, tirava cópia da mesma matéria já era uma pequena agência de notícias. E ele era funcionário do Senado e funcionário de um banco de Minas Gerais. A quem servia esse cidadão? E as redações hoje não admitem mais isso. Aliás, desde muito tempo não admitem mais isso. O jornalista tem que ter dedicação exclusiva ao seu veículo. Foi uma das coisas que e nisso o Jornal do Brasil foi pioneiro, na época dos anos 80, na época que foi comandado até pelo falecido Paulo Henrique Amorim, que era o editor-chefe do Jornal do Brasil na época. Ele tinha saído da Veja para o Jornal do Brasil, se tornou editor-chefe e começou, no Jornal do Brasil, a implantar coisas que ele tinha visto e que ele tinha concordado da época da Veja. Matérias mais leves, matérias interpretativas, sair desse mundo oficial, exageradamente oficial, marcadamente oficial que a gente vive aqui, e isso é um desafio, e nisso eu acho que houve um retrocesso. Antigamente os jornalistas conseguiam ver Brasília não só a capital da República, mas a cidade, conseguiam ter tempo e tinham acuidade para sacar determinados assuntos que nada tinham a ver com as fontes oficiais. Hoje não, hoje é necessário privatizar o noticiário. O noticiário está estatal demais, está oficial demais, está chapa branca demais, reproduz demais o que as pessoas dizem. Mas esse eu acho que é um retrocesso que aconteceu com o jornalismo, não só político, aqui em Brasília. Agora, é um desafio permanente. Eu me lembro, se você me permite citar, Claro. Eu me dava bem, sempre me dei bem como jornalista com o ex-ministro Fernando Lira. Foi ministro da Justiça seria do Tancredo não assumiu, foi do Sarney, famoso, entre outras coisas, por ter ajudado a convencer o Dr. Tancredo Neves a ser candidato a presidente, mas também por ter cunhado uma frase extraordinária quando ele foi ao Rio anunciar o fim da censura às artes, espetáculos e tudo. Ele cunhou aquela famosa frase, Sarney, isso é porque ele estava elogiando Sarney, que era o chefe dele, presidente. Sarney é a vanguarda do atraso. O Sarney nunca engoliu isso, um ano depois demitiu o Fernando Lira. Mas o Fernando eu conhecia da época do Recife. Ele, da época, ainda deputado estadual, ele montou um jornal chamado Edição Extra. Eu fui trabalhar nessa edição extra, durou só 8 números, era um jornal semanal. E, no entanto, quando eu trabalhava na Veja, em São Paulo, e continuava tendo o Fernando como uma boa fonte, eu publiquei lá uma determinada matéria que ele detestou, e ele ficou durante 3, 4 anos sem falar comigo. Então, as fontes de informação querem, de alguma maneira,
e esse é o jogo, que você faça o jogo delas, fontes de informação. Que você, se não pode fazer esse jogo, pelo menos as poupem de críticas. Por quê? Porque elas são valiosas para você obter informação. Esse é um dilema grave. Eu acho que não tem. Quer dizer, não é propriamente um dilema, porque eu acho que você não deveria ter essa dúvida a quem eu sirvo. Você deve servir ao Distrito Público. É ele que paga o teu salário como jornalista. Não são as fontes de informação. Mas muitos jornalistas, principalmente talvez os mais jovens, por serem jovens, caem nessa esparrela, nessa armadilha. Entendeu? Procuram preservar o máximo possível suas fontes de informação de críticas, mesmo quando essas fontes merecem ser criticadas. Em troca de quê? De informações futuras. Você chegou em Brasília em 1982, fevereiro, como você disse. Governo Figueiredo, 82 é um ano complicado. Complicadíssimo. Vem a suspensão do pagamento da dívida externa, começa a crise no México, atinge o Brasil. Ao mesmo tempo, 82 é o ano do restabelecimento das eleições diretas para governador de estado, que foi uma coisa fantástica. Poxa, desde 1965 não tinha eleições. E nos 3 estados do Triângulo de Ferro da política brasileira ganha a oposição. São Paulo, Montoro, Minas, o Tancredo Neves, Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, que era, nesse momento, interpretado pelo regime como o seu maior adversário. Não era o PT ou o Lula, muito pelo contrário, era o Brizola e tal. E em outros estados que o PMDB acabou vencendo, né? Como Goiás, Paraná, Pará, etc. E aí era o momento da abertura democrática, depois vem a doença do presidente Figueiredo, tem tudo aquilo. Depois pega o momento das diretas já, e o fracasso das diretas já. Aí vem o colégio eleitoral e a vitória de Tancredo, né? E depois a tragédia com Tancredo em 85. E aí percorre o governo Sarney, governo Collor, e vai Fernando Henrique até chegar agora. Quais foram, assim, você poderia destacar assim, momentos de relação difícil com o poder? Eu sei que teve problemas com Collor, por exemplo. Mas como é que foi isso, antes de nós chegarmos às questões mais contemporâneas? Veja, no caso desse relacionamento, talvez, seguramente, o momento mais complicado foi ainda na época da ditadura, no final do governo Figueiredo, porque, embora a censura já não tivesse mais dentro das redações, já não expedisse mais comunicados, olha, isso é proibido, não pode publicar isso, não pode publicar aquilo, mas havia uma censura, digamos assim, silenciosa, branda, mas havia. As fontes de informação, elas morriam de medo de te dar informação, porque se vazasse aquilo e, eventualmente, o Serviço Nacional de Informação ou qualquer outro órgão de inteligência descobrisse quem tinha vazado aquela informação, a fonte se complicava. Então, foi a época em que se trabalhava basicamente no que interessava, no que era importante, se trabalhava basicamente com informação em off, que é aquela dada mediante a condição de você não revelar a fonte. Se você tem uma relação de confiança com a fonte, se você, obtida aquela informação, checa com outra fonte se aquilo realmente se deu daquela maneira, você publica. O off, tal como praticamos mais modernamente, já é uma deturpação, porque antigamente informação em off, originalmente, era aquela que se dava, mas não se publicava de jeito nenhum. Era para o jornalista ter uma ideia do contexto das coisas, de como as coisas estavam se passando, e, eventualmente, poder analisá-las, mas não para publicar. Depois aí se esculhambou com o off, como tudo se esculhamba nesse país. O off passou a ser, não, tudo bem, eu publico, mas não digo que foi você que me deu a informação em off. E é assim que funciona até hoje. Aliás, quando eu cheguei em Brasília, o maior susto que eu levei foi uma vez ser chamado para uma entrevista coletiva com o ministro Abiakel da Justiça, mineiro Abiakel. E aí ele disse, olha, essa coletiva aqui é em off. Aí eu não entendi mais nada. Não era uma conversa, 1 ou 2 ou 3, era uma coletiva em off. A coletiva em off acabava todo mundo publicando tudo. Se você me permite, o doutor Tancredo, esse não falava nem em off com ninguém.
Doutor Ulisses ainda falava com alguns poucos, mas doutor Tancredo nem a pau. Mas uma vez, para surpresa nossa, nós fomos convidados pelo doutor Tancredo, que era candidato a presidente da República, estava praticamente eleito, ainda não tinha havido a reunião do colégio eleitoral, mas estava praticamente eleito, e ele diz, olha, pela primeira vez, isso numa coletiva, isso aqui que eu vou contar é off puro, se alguém publicar, eu nunca mais converso com vocês. E aí contou que o João Batista Figueiredo, presidente, ia fazer uma reforma ministerial, já se tinha um pouco eco disso, para favorecer o Maluf. E aí o Tancredo ainda se deu o desplante de escalar como é que seria o novo ministério do Figueiredo. Bom, não havia rede social naquela época, não tínhamos essas modernidades. No dia seguinte estava em todos os jornais, sem atribuir a ele. E aí ele conseguiu o objetivo que ele perseguia. Figueiredo desistiu da reforma. O que ele queria era atrapalhar a reforma. Mas eu perdi o fio da meada. Eu estava respondendo sobre... Não, mas é justamente essa época foi muito difícil. Sim. Agora, você tinha truques. Eu me lembro, Marquesan, Nelson Marquesan, eu acho que pai do atual prefeito de Porto Alegre, né, que já morreu, Nelson, que era uma excelente figura. Eu me lembro, ele dava informação para a gente aqui na sucursal do Jornal do Brasil, e a gente publicava no dia seguinte atribuindo ao correspondente de Porto Alegre do Jornal do Brasil. O que o correspondente de Porto Alegre do Jornal do Brasil assinou matéria que não fazia a menor ideia do que se tratava. Então você tinha que lidar com essas limitações. Não teve, vamos dizer, nada de semelhante a isso de lá para cá. Eu acho que foi a fase mais complicada. Essa fase agora do governo Bolsonaro, de alguma forma também está sendo complicada por várias razões e que depois a gente pode eventualmente discutir. Mas uma delas é pelo receio das pessoas, é um grupo muito fechado do Bolsonaro, de vazar informação para os jornalistas. Claro que se vaza muita coisa ainda, mas não como era no passado. Antes, eu ia te perguntar sobre o governo Collor, mas antes eu queria pegar uma passagem aqui do seu livro, O Céu dos Favoritos, O Brasil do Sarney a Collor. Em certo momento, aqui em julho de 1988... Posso fumar, Vila? Claro. Em julho de 1988, você escreve, Sarney empenhou-se a fundo para ganhar um mandato de 5 anos e ganhou. Mas para quê? Só para informar quem nos acompanha, quem é mais novo, na Assembleia Nacional Constituinte teve uma disputa enorme para a questão do mandato do presidente. Por quê? O compromisso da Aliança Democrática era um mandato de 4 anos. Mas a emenda do pacote de abril de 1977 deu 6 anos de mandato ao presidente. O primeiro a exercer, e único, foi o João Batista Figueiredo. A promessa da Aliança Democrática era 4. Porém, como foi até citado já, Tancredo Neves falece a 21 de abril e o Sarney permanece como presidente. Aí houve uma batalha enorme. E essa é uma questão interessante, porque eu me lembrei, ao ler essa passagem sua, de ontem eu conversando com um político aí em Brasília, por telefone, em off. Em off, ele me disse o seguinte, ele falou, professor, aqui não tem ideologia, aqui tem projeto pessoal. Não acredito que tem ideologia em qualquer das coisas, não. E aí, eu, justamente vendo isso daqui, eu fiquei pensando, e na hora eu associei, né? E lendo essa tua passagem, poxa, o Sarney batalhou tanto, batalhou para que as eleições não fossem como foram em 1989, mas em 88. Se fosse em 88, a história seria diferente, não seria? Diferente. Então, como é que é isso? Você que estava aí assistindo aí no olho do furacão essa questão. Olha, o Sarney assumiu com toda a fragilidade que ele tinha na época de ser uma pessoa que era até pouco antes presidente da Arena, o partido do governo, né? Eu não me lembro se a Arena já no finalzinho se chamava Arena ou se chamava PDS. Ele era o presidente desse partido e 2 meses depois, ou 3 meses depois, ele era candidato a vice na chapa do candidato da oposição. Eu me lembro que tinha um adido da universidade,
um adido da embaixada russa, da União Soviética ainda, na época, que de vez em quando conversava comigo, e ele tinha saído de férias durante 3 meses. Ele saiu, o Sarney era presidente do PDS, ele voltou, o Sarney era vice do Tancredo, ele me chamou em desespero para conversar, porque ele não conseguia entender nada. O Sarney assumiu com essa fragilidade. De repente, todo mundo espera a posse do Tancredo no dia 15, no dia 14, o Tancredo se interna e é submetido à primeira operação dele. Por sinal, uma situação parecida em termos com a situação que o Trump vive hoje, porque embora o Trump não tenha sido operado, o Trump saiu com essa desconfiança toda de que não está bem. O Tancredo, quando terminou a primeira operação, dias depois fizeram o Tancredo pousar para a foto como se tivesse uma maravilha, e era mentira, era uma foto montada. Voltando ao Sarney, o Sarney assume com aquela fragilidade, sumiu uma frustração nacional, que ainda não tinha eclodido, ou que não demorou a eclodir, porque se imaginava que o Dr. Tancredo ia se recuperar. 7 operações depois, o Tancredo morreu. E principalmente os militares, embora tivessem, vamos dizer, aceito, concordado, avalizado a abertura política e a própria eleição do Tancredo, mas eles queriam continuar, até pelo vício do poder que tinham aproveitado, que tinham se habituado a ele durante 21 anos, eles queriam continuar com o controle da situação de uma certa maneira. Então, os militares, eu acho que pesaram mais do que o próprio Sarney, do que a própria vontade pessoal do Sarney de querer arrancar pelo menos 5 anos da Constituinte. Eles disseram, não, Leônidas Pires foi lá, se reuniu com o doutor Ulisses, com outro, não. Tem que ser pelo menos 5 anos, não sei o quê. E saíram os 5 anos. Para quê? É o caso de se perguntar. Porque também talvez não se quisesse coincidir as eleições com as eleições de governadores, se eu não me engano, que você citou. 88 era prefeituras, tinha prefeituras municipais. De prefeituras, enfim, ou porque eles queriam continuar com o comando ainda nas mãos e preferiam ter um Sarney frágil naquela situação do que um presidente da República eleito logo em seguida com os poderes que o cargo lhe garantiria. Então, eu acho que se deve menos ao Sarney, embora, claro, o Sarney se beneficiou da situação, da pressão, ameaçou renunciar, não sei se você se lembra disso, ameaçou renunciar se a Constituinte lhe desse apenas 4 anos. Mas eu tenho saudades dessa época daí, da chamada Nova República. A informação voltou a circular em profusão, e acontecia muita coisa. E outra coisa, os políticos eram muito diferentes dos políticos atuais. Eu me lembro que sempre que a gente chegava junto do doutor Ulisses e dizia, doutor Ulisses, como esse congresso é ruim, ele dizia, porque você não viu o próximo, meu filho. Você ainda não viu o próximo. E realmente você tem uma degradação, você tem uma perda de qualidade brutal dentro do Congresso. Era um Congresso na época do Ulisses, do próprio Sarney, do Jarbas Passarinho, podia dizer que era um conservador de direita, e daí, mas era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que colocava o que julgava ser o bem do país na frente de tudo. A conversa era diferente, os propósitos eram diferentes. Eu me lembro que se criticava muito o senador Humberto Lucena, que chegou a ser presidente do Senado, um paraibano, porque o Lucena adorava empregar pessoas, arranjar emprego para os seus cabos eleitorais, mas não só para eles. Puxa, isso não é nada em relação ao que a gente viu ao longo desse tempo todo e vê até hoje. Hoje, quando um político indica alguém para um cargo, não é porque ele quer apenas fazer média com a pessoa beneficiada pelo cargo, que se empregou, que ele arranjou emprego. Ele quer dinheiro, geralmente é isso. Ele quer que aquela pessoa naquela posição chave, eventualmente chave, possa beneficiá-lo por meio de contatos com fornecedores de serviços. É uma coisa muito degradante. Mas... Não, continua. Não, é justamente sobre isso. Dessa diferença, que é uma coisa também, mais no campo da história, que eu vou acompanhando, estudando vários momentos da história do Brasil, é uma coisa evidente, que eu vou dizer, óbvio,
mas acho que nós temos uma crise de lideranças assim terrível no Brasil. Provavelmente seja do Brasil republicano o pior momento em termos de liderança política. E por quê? Em certos momentos, na República Velha, você tinha 20 políticos importantes, nos anos 30 tinha também, pós-45, em 64, mesmo naquela situação difícil, mas você tinha pessoas referentes. Durante o regime militar, você pegava lá na bancada o Senado, ou do deputados federais do MDB, ou senadores do MDB, e mesmo na Arena, você tinha brilhantes parlamentares, né? E depois, com a redemocratização, agora o que chama a atenção é realmente a pobreza dessas lideranças. E como que é fazer jornalismo? Uma coisa é fazer jornalismo com o doutor Ulisses Tancredo, com essas grandes figuras, né? Paulo Brossard, lembrar, provavelmente seja Sem um dos dúvida. grandes oradores, né? Djalma Marinho. Djalma Marinho da Arena, isso, do Rio Grande do Norte, né, brilhante parlamentar. Então você tinha tanto os que vinham da Arena, Teotônio Vilela, que teve também toda uma carreira importante como parlamentar, mudando de posição política. Lembrar que o Teotônio Vilela, lá nos anos 50 em Alagoas, era uma coisa bastante diferente, tanto que o Márcio Moreira Alves, quando cobre pelo Correio da Manhã, isso faz tempo, aquele primeiro impeachment de governador que é lá em Alagoas, tem um tiroteio lá, e o Teotônio está lá, inclusive naquela sessão, apoiando a derrubada, salvo engano, do governador. Bem, mas o Teotônio mudou, virou um grande orador, então pessoas assim que tinham presença política. Agora, é muito difícil encontrar deputados, claro que tem exceções, ou senadores que têm presença, que têm carisma no sentido político mesmo. Como é que é fazer jornalismo político onde não há carisma político, onde não há liderança, hein? A resposta, eu acho, mais ou menos óbvia, é que é mais complicado, porque a política, a tua fonte com a qual você conversou ontem, ela tem toda a razão. É muito difícil você encontrar hoje, são poucos os políticos que são movidos por ideologia. Não interessa se é ideologia de centro, de esquerda, de direita, não importa. Mas, enfim, movido por ideias, por grandes propósitos, por uma convicção de que o país deve ser repensado e construído ou reconstruído assim e não de outro jeito. É muito difícil você encontrar essa gente. Cada um tem o seu projeto pessoal e, infelizmente, eu não posso dizer a maioria porque eu não tenho uma pesquisa que sustente o que eu estou dizendo. Mas grande parte desses políticos hoje é movido apenas a dinheiro, a negócios, a bons negócios que fazem para si e para os outros e que se beneficiam direto ou indiretamente desses negócios. Então fica difícil, você perde, inclusive, a interlocução. Eu vejo com muita simpatia os repórteres, principalmente os jovens que estão na profissão, e aqui em Brasília, em torno dos chamados três poderes, que vão lá, que conversam e tudo, e que acreditam um pouco no que essas pessoas dizem, porque a qualidade é muito diferente, entendeu? É uma coisa. Então, para principalmente jornalistas mais veteranos, você que já viu muita coisa e que já viu coisas boas também no passado, não só ruins, mas boas, você fica desanimado, você fica com poucos interlocutores, pouquíssimos, em número cada vez mais reduzido. A meninada não, tem de correr atrás. Mas os mais antigos ficam com pouco diálogo com esse pessoal por conta disso. Porque como é que você vai. Alcolumbre, presidente do Senado, está de brincadeira. Alcolumbre está aí mendigando agora a reeleição, coisa que a Constituição proíbe, não só a do Senado, a da Câmara. O Rodrigo Maia tem mais dificuldade, porque já é pela terceira vez consecutiva presidente da Câmara. Esse eu acho que não tem a menor chance. Mas Alcolumbre está aí mendigando o apoio do Bolsonaro para dar um jeito para que o Supremo libere ou ajude ele, Alcolumbre, o Bolsonaro ajudar o Alcolumbre a conseguir votos para fazer uma emenda à Constituição para permitir que ele, Alcolumbre, se reeleja. É isso que a gente tem. A gente ainda tem o Rodrigo Maia na presidência da Câmara, que tem se comportado bem, com muito equilíbrio, com muito senso de responsabilidade. Mas Alcolumbre, o presidente do Senado,
Porra, de repente agora o Renan Calheiros foi ressuscitado. De 48 horas para cá, a imprensa só fala do Renan Calheiros, encrencado em não sei quantos processos da Lava Jato. Renan, que se conhece muito bem a sua folha corrida, mas está aí. Como ele resolveu intermediar, fazer as pazes, é fantástico isso. Também é outra coisa que só se fala hoje. Fazer as pazes entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Opa! Renan está de volta. É uma pena que Renan esteja de volta. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você foi um inovador, fazer um blog em 2004, 16 anos atrás. A internet era nova no Brasil, começando. Foi uma aventura, coisa de um desbravador. Parece um navegante português saindo para fazer a circunnavegação da África. Bem, e chegar no Oriente. Como é que foi? De onde veio essa ideia? Olha, não foi minha, não. Eu não entendia absolutamente nada de internet na época e te confesso que até hoje tenho uma certa dificuldade de entender. Não é só a Dilma que fala nuvem, nuvem, como é que estar na nuvem as coisas? Eu também tenho uma certa dificuldade de compreender que as coisas estão na nuvem agora. Mas eu comecei esse blog por falta de emprego mesmo. Eu tinha saído do Correio Brasiliense em 2002, tinha passado 2003 dirigindo o Jornal à Tarde, da Bahia, em Salvador, mas me incomodava muito estar afastado da família que ficava em Brasília e eu lá. Então eu voltei no início de 2004. E aí fui chamado para fazer uma página dominical de notas, um comentário e notas, no jornal O Dia, que estava querendo, do Rio de Janeiro, estava querendo passar por uma mudança, etc. e tal. E eu comecei a fazer essa página dominical. Me incomodava muito o fato de apurar informações que envelheciam ao longo da semana e que não davam para ser aproveitadas mais no domingo. Uma vez comentando isso lá no Dia, com o pessoal do Dia Online, que já existia, o diretor, o editor do Dia Online disse: por que você não faz um blog? Eu disse: blog? Mas blog não é negócio de adolescente? E era. Já era de acadêmicos também, etc. e tal. Mas não era. Aqui no Brasil não existia nenhum blog na época de, de notícias políticas e econômicas, enfim, outras, mas principalmente políticas, com atualização diária. Não tinha nenhum. E ele disse: não, faz. Nos Estados Unidos já tem uma dezena de blogueiros que, inclusive, estão sendo pagos por empresas de comunicação para fazer seus blogs. Eu li lá na Sion uma reportagem que falava disso. O UOL também publicou uma reportagem do New York Times que falava disso. Tem pelo menos 10 blogueiros nos Estados Unidos. Olha, isso é 2004, um dia desse. Tem pelo menos 10 blogueiros nos Estados Unidos que já estão conseguindo se remunerar fazendo blogs. E aí eu comecei a fazer o blog, mas aí logo depois, 2 meses depois, o Dia acabou com a página lá que eu fazia, porque houve mais uma mudança no Dia, saiu uma irmã que dirigia, passou a ser outra irmã. Toda vez que muda a direção de jornal, se inventa uma reforma, que é geralmente para enganar os trouxas. Mas, enfim, aí eu fiquei, puxa, na minha cabeça, o blog dependia da página, não era a página que dependia do blog. Então eu me despedi dos leitores do blog. Eu disse: já que acabou a página do Dia, eu me despeço aqui do blog, foi bom, não sei o quê. Aí alguns entraram, alguns leitores, já tinha alguns leitores entraram e disseram: não, fica fazendo isso aí, pelo menos até arranjar um emprego. E é nisso que eu estou até hoje. Não foi nenhuma clarividência, não foi nenhum saque, opa, isso vai se expandir, nem nada. Foi absoluta necessidade e ter ouvido um bom conselho. Mas no primeiro ano todo, o blog na época estava hospedado no site do IG. Do IG ou IG, não sei como se diz. IG. Eu trabalhava de graça, não me passava pela cabeça que eu tinha virado um produtor gratuito de conteúdo para o IG. Até que um amigo chegou para mim 6 meses depois, e disse: rapaz, você é um idiota, você está trabalhando de graça para o IG. Aí desde então eu deixei de ser um idiota.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os tempos atuais. Eu gosto muito do cartoon, da charge política, que vem desde o século XIX no Brasil. Tem coisas fantásticas. E o século XX é maravilhoso, grandes cartunistas, coisas muito legais. E aí veio uma charge, um cartoon do Aroeira, algumas semanas atrás, vamos chamar assim, fazendo vem lá fazendo a relação entre o coronavírus, a questão da Cruz Vermelha e a suástica. E o presidente da República, que eu chamo de mandrião, ou o obtuso, que está à frente do Executivo Federal. E aí deu toda essa confusão da abertura de uma investigação solicitada pelo ministro da Justiça. Como é que é isso? Porque não é uma coisa estranha nos tempos que a gente tem, inclusive acabou de fazer aniversário, né, agora dia 5, a Constituição, né, uma investigação desse tipo e solicitada pelo ministro da Justiça? Olha, essa charge do Aroeira, eu tenho uma seção, não no meu blog, mas no blog no Twitter, que eu tenho a versão do blog no site da Veja e também tenho no Twitter. Eu tenho uma seção chamada Caiu na Rede, que é alguma coisa interessante que outros publicam, não sei o que. Eu boto Caiu na Rede e transcrevo ou publico a imagem, se for o caso do Aroeira, uma charge. E assim saiu essa charge. Quando o ministro da Justiça, provocado pelo Bolsonaro, isso foi depois de um despacho com Bolsonaro, que o ministro da Justiça acionou a Polícia Federal para abrir um inquérito, do qual poderá resultar ou não um processo contra mim e contra o Aroeira. Com base na Lei da Segurança Nacional, é claramente uma tentativa de intimidação, nada mais do que isso. Ele sabe, o ministro da Justiça sabe. O Bolsonaro pode não saber, porque Bolsonaro ignora muitas coisas. Mas o ministro da Justiça sabe que não tem cabimento e que isso não irá adiante, essa questão de processar um jornalista, um chargista, pela Lei de Segurança Nacional. Quer processar sei lá, se sentiu ofendido, bom, tem no Código Civil aí, tem algum lugar onde a pessoa pode invocar isso. Também tende a perder. O Bolsonaro, também pela republicação de uma charge, o Bolsonaro me processou em 2018, antes de se eleger presidente. Perdeu por unanimidade no TSE. Ele não queria só direito de resposta, ele queria também uma pena mais dura para mim, etc. e tal. Perdeu por unanimidade. Sabe que se abrir esse processo com base na Lei de Segurança Nacional, porque por enquanto que está aberto é um inquérito, ainda não chegou à fase de processo, vai perder também. Depois, por aquela mesma primeira charge de um outro colaborador, que também tinha a ver com essa questão de nazismo. O Bolsonaro tentou, no ano passado, 2019, voltar a essa questão, mas já não mais como direito de resposta, porque já tinha passado a eleição, mas para indenização, danos causados à imagem dele, perdeu. E se for fazer isso agora, vai perder de novo. Mas essa não é a intenção dele necessariamente ganhar. Se ganhar, maravilha para ele. A intenção dele é intimidar, é deixar as pessoas assustadas. Sejam essas pessoas alvos dessa ação, sejam os outros que observam. Puxa, vem cá, como é que é? Pô, o cara está processando o Aroeira, está processando o Noblar, porra, quanto mais a mim, vamos dizer, que eventualmente não sou tão conhecido. É para intimidar. Olha, o Bolsonaro se gaba de nunca ter lido um livro na vida dele. Nem mesmo o livro de memórias do coronel Brilhante Ustra. O único militar chegou a ser processado por tortura. Ele tem o livro, ele exalta o livro. Quando ele votou a favor do impeachment da Dilma, ele citou o coronel Brilhante Ustra, mas ele mesmo já confessou que nem o livro do Brilhante Ustra ele leu. Bolsonaro é ignorante por sua natureza. Ele é um intuitivo, ele aprendeu alguma coisa
E o pior é que aprendeu e não esqueceu, aprendeu alguma coisa nos 30 anos, ou quase 30 anos dele como deputado federal. Aprendeu com o Centrão, ele era aluno do Centrão, ele passou por todos os partidos do Centrão. Por isso que muita gente acha tão esquisito, com o Bolsonaro, a nova política agora está aliada ao Centrão. Mas olha, mas isso é dele, é da natureza dele. Ele é Centrão por natureza. Ele virou lavajatista para conseguir votos. Depois deu um chute na bunda do Sérgio Moro. O Bolsonaro, por falta de cultura, de informação e de interesse, vai ver que ele nem sabe que ele é fascista. E, no fim, ele é fascista. Se você pegar as características do fascista, do não sei o quê, tá todas lá, carimbadas na testa do Bolsonaro. Então, para ele não faz diferença. Vamos lá, ele até deve se ofender se alguém disser que ele é fascista. Mas ele é sem saber. Talvez sem saber. Para concluir, Noblar, você acha que a democracia no Brasil corre risco? Eu acho que corre se, vamos dizer, se Bolsonaro passar dessa fase de aparente normalização, que é puro oportunismo, porque ele se viu, num certo momento, tão, vamos dizer, confrontado em processo de colisão com o Supremo Tribunal Federal, que só tinha uma coisa, ou ele partia para cima do Supremo Tribunal, e ele tentou fazer isso, e ameaçou até fechar o Supremo, numa célebre reunião no final de maio passado, com alguns dos seus ministros, quando ele disse aquela famosa frase, porra, peraí, uma coisa desse tipo. Acabou. Foi a frase que ele disse. Porra, acabou. Porque o Supremo tinha fechado o cerco no inquérito das fake news em torno do gabinete do ódio, comandado lá pelo Carlos Bolsonaro 02 no Palácio do Planalto. E naquele momento ele estava se sentindo acuado, o nosso Queiroz tinha sido preso, enfim, o cerco estava se fechando ali em torno dele. Que ele chegou a ameaçar fechar o Supremo e os militares não toparam, ou nessa reunião, ou em reuniões seguidas, enfim, foi que se deu essa transformação de Bolsonaro. Olha, vamos aqui se compor, vamos bancar o bonzinho, etc. e tal. Eu acho que isso é muito, vamos dizer, conjuntural. Ele está perseguindo a reeleição, ele sabe que na linha que ele ia, ele se arriscava até a responder um processo de impeachment. Agora, se ele obtém a reeleição, eu acho que a gente terá de volta o presidente autoritário que ele é e que ele apenas, nesse momento, simula ter deixado de ser. Valeu. Puxa vida, foi uma bela conversa, uma aula aí de jornalismo político. Foi sim, um grande jornalista. O Noblar está há 38 anos em Brasília, mas antes você já falou do Recife, a passagem Rio de Janeiro, São Paulo, pela Bahia, né, pelo Jornal à Tarde, lá na Bahia, e por tudo, poxa, foi muito legal a conversa, e vamos ver ter mais à frente uma outra oportunidade, teria uma enorme satisfação de poder fazer vou chamar de entrevista, mas desse aprendizado aí que nós temos aí com essa tua longa carreira, e sempre é importante isso, ter essa distância do poder, né? O jornalista que está muito próximo do poder, aí deixa de fazer jornalismo, faz outra coisa, né? Então, eu queria agradecer. Eu aqui lhe agradeço, professor, estou sempre à sua disposição. Valeu, muito obrigado, então. Até um forte abraço. Forte abraço.